Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Anthony Ling e hoje converso com Geisa Barbosa e Evandro Holtz sobre ONU Habitat e urbanismo na África. Nascida na cidade de São Felipe, na Ilha do Fogo, em Cabo Verde, Geisa é graduada em Geografia pela Universidade de Cabo Verde, com pós-graduação em Direito do Ordenamento do Território, Urbanismo e Construção pelo Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais. Também é mestranda em Políticas Públicas e Desenvolvimento Local. Atuou como diretora-geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano e administradora executiva do Instituto Nacional de Gestão do Território de Cabo Verde, coordenando processos de elaboração de vários planos de ordenamento do território. É oficial nacional do ONU Habitat para Cabo Verde desde março de 2020. De Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, Evandro é engenheiro urbano com mais de 15 anos de experiência em mais de 30 países. Seu trabalho implica em levar políticas à ação e ação a políticas em áreas como desenvolvimento urbano, habitação e melhoria de assentamentos informais. Ele é assessor técnico internacional para a ONU Habitat, trabalhando especialmente com países lusófonos na África, onde serviu como coordenador nacional para Cabo Verde em 2019 e cofundador da CLURB, que oferece produtos de software para a gestão urbana. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pela Loft, uma empresa que chegou para facilitar o mercado imobiliário de compra e venda de apartamentos. Tudo muito simples. Quer vender? A Loft anuncia seu apartamento para milhões de pessoas. Quer comprar? Temos assessoria imobiliária e análise jurídica gratuita. Se quiser, você resolve tudo de um jeito digital e, o mais importante, com 100% de segurança. Então, você que está em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou Porto Alegre, pensou em comprar ou vender seu apartamento? Acesse loft.com.br. Geisa e Evandro, sejam muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui no programa para a gente falar sobre a ONU Habitat e urbanismo na África. A gente já teve aqui no programa algumas gravações com convidados de Portugal e eu acho muito legal de conseguir expandir o nosso horizonte brasileiro de referências com esse contato com o mundo lusófono. Então, para mim, isso é muito legal. E, enfim, basicamente, queria abrir a nossa conversa contextualizando o tema para os ouvintes, perguntando para vocês o que é a ONU Habitat, né? E como que vocês atuam pelo mundo? Não, muito obrigado, Anthony, e bom, eu posso dizer tranquilamente, companheiros do Caos Planejado, pelo convite em participar no podcast. O ONU Habitat é um programa das Nações Unidas, que é o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, que basicamente trabalha com base e foco no ODS, no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 11, não, que ele é um dos objetivos, obviamente, da Agenda 2030, que é focado especificamente no contexto de cidades e comunidades sustentáveis, resilientes e inclusivas. Não? E a partir disso, outra agenda, não, outro marco internacional que o programa tem como referência é a nova agenda urbana, que foi estabelecido na conferência Habitat 3, Quito, no Equador, em 2016. E, como todas as agências das Nações Unidas, trabalha sempre com ponto de entrada a nível nacional, nos diferentes países, com base nas demandas dos países, não, de acordo com as dificuldades e, enfim, interesses e demandas que cada um dos países tem a respeito de questões de desenvolvimento urbano de maneira geral, também focado em habitação, mas também cobrindo outros temas como transporte, mobilidade de maneira geral, serviços básicos de acesso, por exemplo, a serviços públicos, escola, saúde e também questões de gestão fundiária, enfim, trabalhando basicamente todos os temas relacionados ao desenvolvimento urbano. Uma especificidade que eu diria em relação ao mandato do ONU Habitat é que é uma das poucas agências que trabalha a nível local. Não? Apesar de ter esse ponto de entrada trabalhando com ministérios, com instituições basicamente do governo a nível nacional, é uma instituição que realmente trabalha e tenta trabalhar o máximo possível com cidades. Não? Então, este é um ponto bastante específico e, enfim, nos posiciona de maneira bastante particular nesse sentido. Bom, eu acho que, de maneira geral, esse seria o principal trabalho do ONU Habitat nesse sentido. Eu não sei se depois tem alguma pergunta mais específica de como nós atuamos que eu posso desenvolver um pouco mais a respeito. Mas, de maneira geral, essa é a perspectiva de trabalho do ONU Habitat. Geisa? Não, eu acredito, Ivan, porque fez um apanhado muito bom, sobretudo dando enfoque a essa abordagem local do ONU Habitat através de metodologias participativas que envolvem e tornam as comunidades parte digamos, com atores do desenvolvimento das suas comunidades e cidades. Se eu pudesse também ressaltar, este seria o ponto de destaque
destaque que eu faria em relação à atuação do ONU Habitat. Maravilha. E só para a gente tentar trazer um pouco essa atuação para o contexto brasileiro, né? Eu vejo algumas cidades brasileiras buscando a ONU Habitat como uma forma de, vou chamar aqui de assessoria no desenvolvimento dos seus planos diretores ou planos habitacionais, né? A atuação da ONU Habitat é significativa no Brasil ou né, assim, que regiões do mundo ela é mais forte, digamos assim, e como que ela tem atuado no Brasil? Bom, eu pessoalmente eu tenho trabalhado muito mais com a África lusófona. Eu tenho tido uma boa interação também com a equipe no Brasil. Inclusive nós tivemos uma missão da cidade de São Paulo, não foi articulado com a equipe de ONU Habitat do Brasil, que esteve agora semana passada conosco em Praia, em Cabo Verde. Mas de maneira geral, o ONU Habitat trabalha no que se diz hoje em dia o Sul Global. Não, basicamente, enfim, tem um grande foco na África, especialmente subsaariana. Tem um escritório que é o do norte africano e países árabes. Tem uma atuação bastante alargada também em países asiáticos, especialmente no sul da Ásia e alguns países, contexto específico como o Afeganistão, por exemplo. E também tem alguma atuação na América Latina, considerando que, enfim, inclusive como parte do mandato das próprias Nações Unidas, que tem o princípio da equidade, não como um dos principais diretrizes que guia o trabalho. No final das contas, os fundos e a atenção tende a se concentrar em países que mais precisam de apoio no momento. Não? Nesse caso é basicamente a África subsaariana, alguns países da América Latina e o sul asiático. No Brasil, mais especificamente, uma vez mais, eu sei pela interação que tenho com os colegas, o programa tem crescido bastante exatamente nesse âmbito que o Anthony já mencionou, não? Que é um pouco mais do trabalho de natureza estratégica ou normativa que o ONU Habitat apoia, não? Que é basicamente dar apoio, por exemplo, na elaboração de políticas no âmbito de habitação, de desenvolvimento urbano, enfim, gestão de resíduos, gestão fundiária, etc. Justamente porque a ideia que tenta se imprimir no trabalho do ONU Habitat é que seja muito mais do que simplesmente a entrega desse normativo ou entrega de uma estratégia, porque isso, inclusive, uma empresa privada normal poderia e deveria fazer, porque sempre, enfim, temos que ter em mente que a proposta de trabalho das agências das Nações Unidas não é competir ou, inclusive, substituir nem o setor privado, nem o governo, é realmente apoiar, mas, conforme eu estava falando, é através da elaboração participativa, não desses documentos estratégicos e normativos, em que se fortalecem as capacidades dos governos e demais entidades em não só implementar essas estratégias, como também repeti-las ou enfim, melhorá-las e enfim, atualizá-las no futuro. Então, essa componente de fortalecimento da capacidade é justamente o que nós entendemos, não, que é o grande atrativo, digamos assim, é o que busca geralmente o governo quando tenta engajar com o ONU Habitat ou com outras agências das Nações Unidas. Além desses processos, desses projetos de natureza mais estratégica e normativa, nós sempre tentamos, enfim, é o caso de Cabo Verde, nós sempre tentamos associar esse tipo de trabalho com atividades de terreno, não com atividades mais operacionais, por duas razões. Primeiro, porque a partir dessas atividades de terreno se sabe o que pode e não pode funcionar no terreno, no contexto local, onde se está trabalhando, e a partir disso tirar subsídios justamente para a estruturação e elaboração das políticas e instrumentos normativos, não? E por outro lado, para que justamente através das atividades de terreno também já se possam testar certos elementos, não, que se traga de outros países ou de outros contextos, para entender como que isso realmente pode se adaptar ao contexto local. Então, essa combinação de atividades de natureza mais estratégica e normativa com atividade de natureza mais operacional é super importante, uma vez mais, para que se assegurem, não, para que todas as políticas e normas que estabeleçam realmente façam sentido no terreno. Muito bem. Algo a complementar, Geisa? Por hora. Ok. Quem sabe, eu não sei se gostaria de comentar um pouco mais sobre o foco do trabalho em Cabo Verde. Sim, na verdade, a par do que acontece nos vários países, nas várias regiões onde o Evandro mencionou, nós também temos tido uma intervenção muito importante do ONU Habitat em Cabo Verde, desde 2009 que o programa está no país e tem trabalhado basicamente na assessoria técnica ao governo, particularmente no processo de elaboração de políticas e de estratégias para, digamos, cidades
sustentáveis, e recentemente, após a publicação das duas políticas para o ordenamento do território e para a habitação, o ONU Habitat tem centrado também um pouco a sua atividade em intervenções mais locais. Falo, por exemplo, do trabalho que vem sendo feito em Cabo Verde com a elaboração dos planos municipais de habitação, em que aqui saímos do nível nacional e geral para o nível dos municípios e das cidades, mas particularmente a intervenção a nível das comunidades, dos assentamentos dito informais, com comunidades que apresentam alguma vulnerabilidade em relação ao acesso aos serviços urbanos de base. E neste aspecto estamos a trabalhar em pelo menos 3 comunidades em diferentes ilhas com diferentes desafios, ilhas que vão desde ilhas com, uma grande demanda e procura turística até a ilha e ao centro capital aqui na cidade da Praia, onde a urbanização ultrapassa até certo ponto a capacidade de planeamento da cidade, e essas comunidades então acabam se desenvolvendo com algumas carências, e nós temos estado a trabalhar sobretudo, como eu tinha mencionado há pouco, utilizando uma metodologia participativa de construção conjunta das soluções para tentar alcançar, as soluções e garantir os acessos que essas comunidades, que essas pessoas precisam no seu dia a dia para um bem-estar e para a qualidade de vida na cidade. Ficaria por aqui. Bem, o Evandro já até adiantou uma pergunta que eu ia fazer, né? Então a Geisa está baseada em Cabo Verde, e Evandro pode falar um pouco, né, assim, qual a sua área de atuação e onde você está agora. Eu sei que viaja bastante aí também. Sim, eu venho trabalhando com o ONU Habitat desde 2016, na verdade inicialmente trabalhando num programa bastante específico relacionado à resiliência urbana em Barcelona, e desde 2007 então com foco muito maior em políticas urbanas e políticas habitacionais, basicamente cobrindo e dando suporte em todos o que chamamos os PALOP, né, os países africanos de idioma português, começando em Moçambique, onde eu morei quase um ano, depois Cabo Verde, onde fiquei 2 anos e meio, e desde então, desde 2019, eu tenho dado suporte mais a nível regional. No momento, estou baseado em Berlim, mais por questões pessoais e logísticas, mas o trabalho hoje basicamente cobre, em especial, Cabo Verde e Guiné-Bissau, com algum suporte a São Tomé e Príncipe e Angola. Legal. Então, só para contextualizar o ouvinte, né, a gente intitulou aqui o episódio Urbanismo na África. A África é imensa, tem inúmeras realidades. A gente vai focar aqui principalmente em Cabo Verde e Guiné-Bissau, né, principalmente em relação ao próprio material aí que o Evandro e a Geisa passaram, né, em relação a alguns trabalhos que eles têm feito, mas que podem nos dar aí algum sabor aí, né, de como é uma realidade em diferentes países aqui fora do Brasil. Então, acho que antes de entrar em desafios mais pontuais de cidades africanas, queria perguntar um pouco para vocês em relação ao, digamos assim, um momento de urbanização que vive, né, eu diria assim, não só as cidades onde vocês atuam, mas muitas cidades africanas de rápida urbanização, né, ou seja, um processo de urbanização que o Brasil passou décadas atrás, né, está acontecendo hoje. Eu trouxe aqui, né, um dado de um dos estudos que vocês passaram, que em Guiné-Bissau, em 1997, só 22% da população vivia em áreas urbanas. E em 2015, esse número atingiu 43%. E sendo que esses 43% era um nível de urbanização que o Brasil tinha, talvez na década de 50, né? Hoje já atingindo aí, talvez 85%. Então, as cidades estão crescendo muito rápido, né? Queria que eu ouvir um pouco de vocês, não só, assim, explicar pra gente como que isso está acontecendo, né? Porque a gente sabe que isso traz inúmeros desafios, né, de adaptabilidade das cidades nesse contexto, assim como, eu diria, a percepção das pessoas em relação à urbanização, né? Porque eu acho que pelo menos quando o Brasil passou por esse momento, a urbanização era vista com
algo negativo, né? Se tentava, digamos assim, impedir o processo de migração, né? Do meio rural para o urbano. E agora, acho que hoje em dia essa percepção tem mudado um pouco e eu queria entender, né, como que isso tem sido visto nas cidades onde vocês atuam. Bom, realmente a contextualização que faz é interessante, porque o fenómeno de urbanização em África é bastante expressivo, de um modo geral, em todos os países, e se eu puder falar da região subsaariana, eu diria que estamos em franco processo de urbanização com crescimento da população nas cidades a ultrapassar, digamos, a capacidade de resposta e de planeamento das entidades administrativas. Citou o exemplo de Guiné-Bissau, mas eu posso também confirmar com o exemplo de Cabo Verde, onde neste momento a taxa de urbanização é de 74%, portanto nós temos um país essencialmente urbano e isto até certo ponto ultrapassa um pouco o ritmo dos países aqui da região oeste africana, mas o fenómeno é expressivo em todo o continente e os problemas acabam por ser similares. Refiro-me também, por exemplo, a situações que nós conhecemos em Angola, em Moçambique ou mesmo em Guiné-Bissau, que são os países com os quais lidamos mais diretamente, passam pelo mesmo processo e enfrentam basicamente os mesmos problemas em termos de capacidade de resposta das instituições públicas a esse fenómeno expressivo que é e que vem sendo a urbanização. Confirmo também que ainda permanece até certo ponto essa conotação negativa do fenómeno da urbanização. Os países percebem que este aumento rápido da população nas cidades acarreta mais problemas do que realmente soluções. Mas eu penso que o ONU Habitat e algumas outras instituições das Nações Unidas têm trabalhado com os países no sentido da elaboração das políticas urbanas justamente para poder capitalizar esse dividendo que é o fenómeno da urbanização, para que haja realmente uma compreensão diferente do fenómeno e que pode ser aproveitado, incluído nas estratégias de desenvolvimento dos países para que se possa aproveitar esse potencial que é uma população ativa, expressiva que vive nas cidades e todas as dinâmicas, não é, de procura, de consumo, de inovação, de troca que é possibilitado por esse fenómeno de deslocação e de fixação das pessoas nas cidades. Entretanto, este tempo certamente é um processo, levará o seu tempo, mas aos poucos nós temos assistido, portanto, essa assunção através das políticas urbanas que a ONU Habitat tem incentivado os países a elaborar, justamente porque podem ser instrumentos estratégicos, não é, de mobilização dessa capacidade da urbanização e também de mobilização de parcerias para fazer face aos fenómenos que se agravam até certo ponto com a urbanização. É claro que nós não podemos negar, se é por um lado um fenómeno capital e potencial que pode ser aproveitado, é também um fenómeno que traz desafios para as cidades. E eu penso que desses desafios iremos falar mais à frente, por isso ficaria por aqui. Não, se eu posso acrescentar um pouco em relação a isso, eu acho que justamente o primeiro, não diria problema, não, mas a primeira questão que se traz quando se fala em crescimento urbano na África, e justamente como se trazem todos esses números, é o que realmente significa estar numa zona urbana no
contexto africano, não? Porque no final das contas, e eu conheço Guiné-Bissau pessoalmente, enfim, já faz uns bons anos que eu tenho trabalhado lá, e é difícil aceitar, por exemplo, de que hoje em dia somente menos da metade da população esteja vivendo em áreas onde as características possam ser consideradas urbanas, não? Porque basicamente, de acordo com a própria metodologia, não, de coleta de estatísticas na maioria dos países, só se considera população urbana a população que está vivendo dentro de áreas administrativas que são consideradas como cidades. Só que como o processo de descentralização, inclusive de estabelecimento das cidades, muito lento, inclusive na maioria dos países nem chegou a que se estabeleçam cidades não com autonomia, não, e autarquias como nós temos no Brasil, basicamente pessoas que muitas vezes vivem em assentamentos que têm mais de 100, 200 mil pessoas, não são consideradas como vivendo em áreas urbanas, porque basicamente, de acordo com a legislação, de acordo com o regulamento que existe no país, não é considerado uma área urbana, então automaticamente as pessoas não estão vivendo num ambiente urbano, apesar de que todas as características indicam, não, e são basicamente similares ao que é o ambiente urbano. E, no final das contas, isso vem um pouco em linha com o que a gente estava comentando, de que, a partir disso, as políticas estratégicas que são estabelecidas pelos governos basicamente ignoram essa fatia da população, ou essas características, não, onde vive essa população, e, consequentemente, não se planeja, não se estabelece as políticas, não se estabelecem os programas que são necessários para dar resposta a isso. Então, acho que esse é um fator importante de relevar. Sim, de maneira oficial, esses são os números, mas, enfim, já existem outros estudos a partir de ferramentas espaciais, não, e tudo mais, com imagens de satélite, que, enfim, indicam números significativamente diferentes para grande parte dos países na África subsaariana. Eu acho esse fenômeno de urbanização extremamente fascinante, né? Porque ele tem esse caráter, digamos assim, emergente, né? Assim, como você falou, né? Tem uma cidade, uma aglomeração de 100, 200 mil pessoas que não tem nada dizendo que tem que ter uma cidade ali, né? E simplesmente acontece, né? E eu queria só fazer mais uma pergunta conceitual para vocês em relação a isso, que é assim, bom, em teoria, né, as cidades existem justamente por causa desses ganhos, né, que as pessoas têm na proximidade umas das outras, né? E eu queria perguntar assim, bom, o que tem atraído, né, o que tem levado a essas pessoas aos números de centenas de milhares, de milhões a migrarem para cidades na África, né? E na opinião de vocês, né, isso tem aí um grau de subjetividade grande, né? Essas pessoas têm encontrado melhorias, né? Porque as pessoas tomam uma decisão importante, né, no momento que migram, né, de uma zona rural para uma cidade, né, ou que mudam o seu, né, o local da sua casa, né? As pessoas têm, digamos assim, melhorado suas condições de vida nesse movimento, né? Ou estariam as cidades numa situação tão, né, difícil que tem produzido deseconomias de escala, né? E as pessoas, enfim, eventualmente buscam outras alternativas. Há uma decepção, né, nessa migração. Eu acredito que é um pouco das duas coisas, não é? Classicamente aqui nós dizemos que as pessoas mudam para as cidades para terem melhores condições de vida, mas eu se calhar falaria de acessos. As pessoas hoje migram para a área urbana, até certo ponto nesses países, para terem acesso a determinados bens raros, não é? Que nem sempre conseguem ter acesso no seu local de origem, nas zonas rurais ou periurbanas. E nesse caso nós estamos a falar de serviços ligados à tecnologia, não é? Serviços que até certo ponto ainda não conseguem ter uma taxa de penetração expressiva no território dos países que pudesse, digamos, permitir às pessoas este acesso. E por que é que eu diria que as duas coisas? Porque ao mesmo tempo que conseguem ter acesso a determinados bens raros, particularmente os tecnológicos, acabam também, por certo ponto, não conseguir realizar e ter aquelas condições
de vida que pudessem ser chamadas de padrão ou adequado. Também mencionamos, não é, que há uma deslocação para a cidade à procura, por exemplo, de emprego. O que nós estamos a assistir, sobretudo nos países africanos, é o facto da população mais jovem, mais recente, não se identificar com as práticas e os trabalhos, digamos assim, que os seus pais ou avós se dedicavam, nomeadamente, por exemplo, na agricultura. Há um desafio para fixar a juventude no meio rural, para promover o desenvolvimento, por exemplo, agrícola e inovação da agricultura. Mas isso não acontece porque não há essa identificação dessa geração mais recente com as atividades mais tradicionais ligadas, por exemplo, ao setor primário. Por isso, há essa mobilidade dessa população jovem para a cidade, para se encontrarem até certo ponto, não é? Procurarem o emprego da sua realização, um emprego diferente, o emprego até certo ponto que é vendido pelos meios de comunicação social, e então vão à procura dessa realização e do acesso aos serviços que são mais raros e que não encontram no meio rural dos seus países. E isto, claramente, quando esse fenómeno acontece, não há nenhuma garantia, porque a cidade ela é mais seletiva, é mais competitiva, nem sempre está preparada para receber esse movimento e integrar essas pessoas que procuram a cidade. E o desafio dos países tem sido este, não é? De desenvolver estratégias que possam permitir, digamos, a assunção do fenómeno de urbanização e a integração desses novos habitantes da cidade. E claro que chegado na cidade eles começam a construir as suas próprias soluções, e aí o nome do vosso programa, o Caos Planejado, já nos passa um pouco daquilo que tem sido o fenómeno de autoprodução de uma cidade com esse pessoal que vem, portanto, à procura dela. Ficaria, se calhar, por aqui. Sim, e existem alguns fenômenos que são bastante, eu diria, bastante específicos, mas que, enfim, estão causando certamente dinâmicas ainda mais interessantes e desafiadoras em relação à urbanização na África, mas, enfim, como eu falei, na verdade se aplicam a outros lugares no mundo também. Um deles, certamente, é a questão das mudanças climáticas, né? Ou seja, Guiné-Bissau, nós estamos vendo literalmente áreas inteiras do país ou ficar embaixo da água e, basicamente, requerendo não a remoção da população, o movimento da população em outros lugares. Existe algumas crises de refugiados, novamente, na Etiópia, Burkina Faso, enfim, o que nós estamos vendo agora também na Ucrânia e outros lugares. E, enfim, Cabo Verde, existe uma dinâmica bastante interessante em relação ao turismo, não, onde, por exemplo, uma das ilhas, que é a Ilha do Sal, viu um aumento de 400% da população em uma questão de 10 ou 15 anos, e a consequente diminuição em 50% por causa da pandemia, justamente é um movimento causado pela questão do trabalho no turismo, o que basicamente, mesmo para uma cidade que tenha condições de fazer um planejamento estratégico, inclusive estabelecer e implementar algumas políticas e planos e projetos, é um desafio de uma escala, enfim, bastante considerável. Não, e tudo isso incorporando todo esse contexto que a Geisa comentou muito bem, que é o acesso à informação. Não, ou seja, basicamente, pensando nos anos 40 e 50, as pessoas não tinham obviamente não tinham esse acesso a redes sociais e sonhos e enfim, todas as possibilidades não, que o mundo hoje oferece. Então, quem sabe a migração, inclusive, era um pouco menos influenciada por esse tipo de situação. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar é o fato de que nesse movimento para cidades em muitos países, o que acontece é que é um movimento transitório. Não? Muitas pessoas movem primeiro para uma área que é chamada periurbana, não? Que não é, enfim, 100% urbanizada, mas já tem algumas características de densidade mais próximas da cidade, onde elas mantêm uma vida semi-rural, digamos assim. Elas ainda têm, por exemplo, em Moçambique, que se chama
chama de machamba, não, que é a roça, por causa da sua agricultura, ao mesmo tempo que tem acesso aos serviços urbanos, não, então não é uma transição, muitas vezes, sair 100% do meio rural para ir 100% do meio urbano, isso é um ponto interessante. E um pouco mais em relação à capacidade que as cidades da África subsaariana têm tido em utilizar, não, esse movimento de direção às cidades para justamente capitalizar o seu próprio desenvolvimento socioeconômico a nível nacional. Existe um gráfico que associa de maneira bastante clara o nível do PIB per capita dos diferentes países com o nível de urbanização em cada um dos países. E o que se vê é que, justamente na África subsaariana, esse gráfico ele destoa grande parte do resto do mundo, ou seja, basicamente indica de maneira bastante clara de que, infelizmente, em grande parte dessa região, os países não têm aproveitado esse dividendo, essa dinâmica, para justamente alavancar o seu próprio desenvolvimento socioeconômico a nível nacional. Então, excelente contextualização do momento de urbanização da África, e eu queria aproveitar o gancho da Geisa em relação à autoconstrução, para a gente começar a falar um pouco sobre habitação, já que a autoconstrução também é uma realidade ainda muito grande no Brasil, né? Eu acho que muitos brasileiros estão familiarizados, né, com esse conceito, e eu queria perguntar um pouco mais para vocês, assim, bom, né, como que isso tem se manifestado, né, nesse crescimento urbano africano, né, assim, desse crescimento urbano, né, seria assim a vasta maioria da moradia provida através da autoconstrução, né, como que as cidades têm lidado com isso, né? A minha pergunta assim é uma né, por desconhecimento mesmo, é um entendimento de escala que eu não, né, que eu não conheço, de uma realidade que eu não conheço bem. Avança aí, Ivan. Vamos trocando. Bom, acho que Cabo Verde, no final das contas, tem estatísticas um pouco diferentes do restante dos países, mas dos países que eu tenho números mais concretos, não, como é o caso, por exemplo, de Moçambique, inclusive de Guiné-Bissau, pode-se considerar tranquilamente que entre 80% e 90%, se não mais, das habitações são autoconstruídas, de alguma maneira. Não? Então, são basicamente, enfim, habitações que foram construídas, eu diria que, além das habitações, os próprios bairros não são construídos de maneira, através de um mutirão ou de alguma abordagem, não, que basicamente foi definida pela própria comunidade que lá se instalou. Obviamente, as características da habitação variam muito de acordo com, enfim, práticas tradicionais, os materiais são disponíveis localmente, inclusive em relação a, enfim, certos entendimentos de como se deveriam conformar o bairro. Não? Então, por exemplo, no caso de Moçambique, é bastante interessante observar que, mesmo tendo essa quantidade bastante grande de assentamentos, enfim, que são considerados informais, a maioria deles tem uma estrutura viária bastante larga, não, com uma rua, enfim, com uma divisão, uma rua reta, não, bastante larga, inclusive, que daria espaço e facilitaria, inclusive, a instalação de serviços públicos, de infraestrutura pública. Não se era realmente... Quem define essas ruas, só para... São os próprios chefes de bairro, ou seja, a própria comunidade que decide isso. E, como eu falei, é uma prática que se estende basicamente por todo o país. Não, e é um país bastante extenso, não? Nós estamos falando de mais ou menos 3 mil quilômetros de norte a sul, e se a pessoa olha no Google Maps, não, nos mapas dos diferentes assentamentos, vai ver que a maioria deles tem uma rede viária mais ou menos bem estruturada. Não, que no final das contas, como falei, facilita muito no caso, não, ou quando finalmente o poder público ou outra entidade tem a possibilidade e oportunidade de instalar tipo de serviço público. Mas, de maneira geral, conforme eu comentei, ou seja, acho que é bastante normal que se espere que, enfim, pelo menos 50% na maioria dos países, e nos casos mais extremos, 80%, 90%, não só das habitações, como dos bairros, de maneira geral, sejam construídos de maneira informal e de maneira incremental, não considerando cada um dos contextos em termos do material específico a ser utilizado ou da estrutura viária que foi estabelecida. Nos países lusófonos, mais concretamente, a maioria das cidades, das cidades maiores, não, que eram consideradas como, enfim, digamos assim, as capitais, não, da colônia, na época colonial portuguesa, elas têm um centro que, enfim, por exemplo, Moçambique é chamado a cidade de cimento, não, a cidade de concreto, que, enfim, hoje em dia comporta 5 a 10% da população da cidade, que é geralmente a única região da cidade onde existe um cadastro, tanto fundiário quanto predial, muitas vezes desatualizado, mas basicamente o restante da
das cidades é então estruturado de maneira informal. E eu penso que este também é um pouco retrato da realidade em termos de Cabo Verde, com uma particularidade de, por ser um país pequeno e o espaço pequeno e com relevo até certo ponto acidentado em algumas ilhas, o espaço para construir não é tão abundante e normalmente essa população acaba por encontrar, digamos, espaço nas encostas e até mesmo ocupando leito de ribeiras, o que representa claramente um risco para a cidade, considerando os fenómenos que o colega Evandro falava das alterações climáticas. Mas também são espaços onde a construção é basicamente iniciativa ou autoconstrução. Não há, diferentemente da Angola, do que vimos em Angola, o alinhamento das casas muitas vezes não acontece, as ruas não são definidas, e isto provoca até certo ponto um emaranhado, não é, na malha urbana, que acaba por não ser tão definida quando, por exemplo, resulta de um processo formal de planeamento ou quando há uma liderança comunitária que consegue pôr alguma ordem e dar alguma orientação a esse processo de autoconstrução. Exceptuando alguns casos, por exemplo, eu se calhar devo partilhar aqui, neste momento estamos a intervir aqui num bairro, uma comunidade aqui na cidade capital do país, que é a cidade da Praia, estamos a construir um equipamento público num espaço que foi reservado pela própria comunidade e a comunidade identificou, zelou pela preservação deste espaço porque entendem que precisarão de equipamentos públicos e de espaços de convivência, espaços públicos, mas essa acaba por ser uma exceção no contexto dessa autoconstrução que marca claramente o crescimento da cidade. Importante também aqui mencionar que Cabo Verde é um arquipélago formado por 10 ilhas, onde 9 são habitadas, e nem todas elas têm esse fenômeno de autoconstrução expressivo ou no ritmo que nós encontramos, por exemplo, aqui na cidade capital ou nas ilhas mais turísticas, onde o Ivan já tinha mencionado, onde a dinâmica da população é muito grande e a procura por habitação acaba por ser muito grande, com impacto, portanto, na oferta habitacional nestas cidades. Acontece o fenômeno de autoconstrução, sim, não é? Com materiais mais sólidos, mais duráveis, mas também assistimos ao surgimento de bairros de barraca, não sei se a expressão é conhecida, não é? Mas barraca aqui significa habitações erguidas com instrumentos bastante precários, como sendo madeira, chapa de metal e papelão plástico, portanto, e outros tipos de materiais precários que as famílias recorrem para fazer um abrigo para albergarem a sua família face às condições económicas precárias que podem estar a enfrentar. Portanto, é um fenómeno com presença, inclusive a ONU Habitat aqui está a tentar criar uma parceria com entidades brasileiras que têm a experiência neste processo de assistir, de autoconstrução assistida, para poder haver aqui uma troca, um conhecimento desta prática e poder se desenvolver algumas iniciativas que esperemos podem vir a ser replicadas em outras partes das cidades aqui em Cabo Verde. Sim, eu só gostaria de comentar, trazendo também um pouco essa comparação com o Brasil, de que o termo favela
certamente não é muito bem-vindo, inclusive, e não é utilizado para definir assentamentos informais nos diferentes países. Não, a Geisa já comentou a expressão barracas, não os bairros de barracas ou bairros de lata, que é a terminologia utilizada em Cabo Verde. Em Angola são os museques, Moçambique, caniço. Então é importante também ter uma certa sensibilidade às vezes, porque apesar de, enfim, ter causas, inclusive estruturas e resultados parecidos, a terminologia realmente é bastante específica de cada um dos países. E para complementar um pouco, uma das principais dificuldades enfim, um dos principais trabalhos, a Fornagês já comentou que faz o ONU Habitat, é justamente tentar entender como que essas práticas não existentes, enfim, independente de serem formais ou informais, podem e devem ser replicadas nas políticas e estratégias do próprio governo, e como o governo pode, fala-se governo, mas enfim, entidades que trabalham com o governo também sempre são partícipes nesse tipo de processo, para que se possa entender como que essas atividades possam ser refletidas e replicadas, e inclusive como essas entidades podem promover as práticas, enfim, formais / formais, para que, enfim, no final das contas, isso também é parte do processo de urbanização, e simplesmente ignorá-los, no final das contas, traz muito mais problemas do que benefícios. Então, é grande parte do trabalho que nós fazemos, tentando entender como que essas informações, essas práticas podem ser absorvidas e incorporadas nas políticas e programas. Não, perfeito. E bem aí que eu queria chegar, né, nesses paralelos entre os países, né? E a minha pergunta é principalmente no sentido regulatório, né? Porque a gente vê aqui no Brasil, pelo menos, acho que um crescimento muito positivo na prática da assistência técnica para habitação de interesse social, né? No ATIS, o CAL, em nível nacional, tem movido nessa gestão, né? Acho que de forma bem significativa para avançar essa pauta no Brasil. Mas muitas regulações do mercado habitacional formal elas basicamente dividem a cidade, né, entre formal e informal. Então a gente tem uma regulação que é super, assim, que é muito, muito acima, né, ou muito além da prática de uma autoconstrução, né, do mercado informal, e no nosso caso, né, para uma favela, né, para uma comunidade informal, quando se regulariza aquela área, assim, bom, se faz uma espécie de renúncia daquela regulação, e assim, bom, agora, né, aquela regulação que a gente fez antes deixa de valer, né, e a forma que vocês construíram está ok, né, e com algumas pequenas adaptações. E meio que sempre correndo atrás de um ideal ou de um ideário de cidade formal, né, mas que de certa forma ignora, né, a própria realidade da cidade. E eu queria perguntar assim, bom, como que isso como que isso ocorre num lugar onde, né, como vocês falaram, até 80% ou 90% da construção é feita né, fora de uma circunstância regulatória formal, né? Se existe também essa percepção, ou se há digamos assim, uma dose de pragmatismo, vou usar essa palavra aqui, né, maior, né, no momento de regularizar, né, ou de permitir algum tipo de construção que ainda está longe do ideal, mas que, enfim, é o que é, né? Bom, aqui, digamos, essas soluções e iniciativas regulamentares têm sido variadas, não é? Se eu puder falar desde a nível central até a nível municipal, porque aqui também a responsabilidade em termos de gestão urbana e de gestão do território é compartilhada entre o governo central e o governo municipal. Nós não temos estados, não é, federativos, temos o governo nacional e temos o governo municipal, as autarquias locais. E a nível do governo central tem havido sim iniciativas legislativas para procurar enquadrar este fenómeno que até certo ponto em algumas cidades com tipo 70% de área de autoconstrução acaba por ser um fenómeno irreversível, não é? Que vale
mais a pena integrar e promover a sua melhoria do que propriamente removê-la para construir uma nova cidade. E houve, a nível de Cabo Verde, algumas iniciativas de lei, como eu dizia, um pouco inclusive inspirado numa das iniciativas brasileiras, que são as zonas especiais de interesse social, aqui nós chamamos de ZEIS, não é? E também inspirada na realidade portuguesa, que tinha criado uma lei de áreas urbanas de gênese ilegal, e Cabo Verde tinha criado uma lei medida para tentar, digamos, integrar essa parte da cidade no tecido urbano formado. E foi uma lei com, digamos, um prazo temporal, mas nem todos os municípios conseguiram aplicá-la para realmente tirar o real proveito e promover a regularização dessas áreas de crescimento espontâneo das cidades. Mas essa medida, se a gente puder ver o seu lado positivo, é justamente de tentar valorizar essa construção informal da cidade e integrá-la com todas as suas nuances, promovendo as melhorias necessárias no tecido formal. A par dessa iniciativa mais central, nós temos também pequenas iniciativas dos governos municipais. A cidade da Praia, por exemplo, chegou a ter uma iniciativa de requalificação e regularização dos assentamentos informais, onde havia, digamos, um contrato entre a entidade administrativa e o dono da habitação. O dono da habitação promovia, digamos, a melhoria dentro das suas possibilidades da sua habitação. Em contrapartida, a entidade administrativa fazia a sua regularização no sistema, digamos, de cadastro municipal da cidade. Portanto, são várias iniciativas que aconteceram ao longo do tempo. E mais recentemente houve a iniciativa do PRA, mas como eu sei que o Evandro gosta muito deste programa, eu se calhar lhe passaria a palavra para falar deste programa que o governo estabeleceu e que vem também contribuir para essa melhoria in situ e integração da parte espontânea na cidade formal. Passo, Ivan. Não, agradeço a Geisa pela confiança em falar em um programa específico de Cabo Verde. Eu sei que essa, inclusive, foi uma das perguntas que foi feita no grupo, então eu não sei, Anthony, eu não me lembro quem exatamente fez a pergunta relacionada, se tem alguma experiência relacionada à habitação que pode trazer de volta ao Brasil. Eu posso comentar isso depois também com parte dessa pergunta. Pode comentar agora, foi uma pergunta do Luiz Fernando, justamente nessa linha, okay. acho que vale a pena. Não, excelente. Então, o PRAC é o Programa de Requalificação, Reabilitação e Acessibilidades. Na verdade, ele tem digamos assim, um caminho bastante interessante, que Cabo Verde teve, ou tem até agora, na verdade, um programa, de certa maneira, muito parecido com o que é o Minha Casa Minha Vida, que, enfim, hoje em dia, eu sei que tem um nome diferente que Minha Casa Verde e Amarela, não. Fora do Brasil, há um tempo já não tem dado segmento em alguns detalhes, que é o Casa para Todos. Não, e como eu falei, ele basicamente tem características muito parecidas de financiamento à oferta, então, basicamente dando recursos para que empresas de construção possam, então, fazer os assentamentos para diferentes classes sociais com foco nas populações mais vulneráveis, obviamente. Enfim, acho que não preciso me alargar muito em explicar que, apesar de que, enfim, teve o seu relativo sucesso em termos de diminuir o déficit, de maneira geral, o problema sofre com exatamente as mesmas questões que nós observamos no Casa Minha Vida e basicamente todos os programas dessa escala, não, de produção habitacional que nós vemos, enfim, México, Índia, África do Sul e outros países do mundo.
com base, inclusive, enfim, de certa maneira, influência do trabalho que nós temos feito desde 2013 e 2014, dentro do programa, que é o Programa Participativo de Melhoria dos Assentamentos Informais, e, enfim, claro, com discussões e, enfim, resultados desse outro próprio programa do Casa para Todos. O governo em Cabo Verde estabeleceu, então, o que é o programa PRA, não, que ele traz, para mim, pelo menos, um dos principais elementos que leva um pouco a responder como que o processo de urbanização e formalização, não, a inclusão da informalidade no contexto africano ocorre, que é através da descentralização, ou seja, basicamente da inclusão dos municípios nesse processo, nessas dinâmicas de produção habitacional, de gestão fundiária, de planejamento espacial e planejamento estratégico. Não? Então, o que eu vejo em outros países é que, basicamente, no momento em que se começa um processo de descentralização, esses elementos de planejamento a nível local e gestão fundiária sempre vêm a reboque. Não? Então, no caso de Cabo Verde, basicamente, apesar de que os recursos do PRA são provenientes do nível nacional, quem decide onde exatamente vai ser feito o investimento e como vai ser feito o investimento são os municípios. Não? E o programa é basicamente focado na melhoria de habitações e a melhoria e requalificação dos bairros. E também, enfim, em fornecer acesso aos bairros que o acesso é dificultado. Não? Então, nesse sentido, ele é muito interessante porque ele traz essa componente de descentralização e dá uma certa autonomia para os governos locais em decidir onde que o dinheiro deve ser alocado. Ele traz outros elementos, componentes bastante interessantes. Uma delas é que não existe uma exigência, mas geralmente existe uma coparticipação da própria família no que vai ser, enfim, melhorado na sua habitação. O investimento do governo está na ordem, eu sei que aumentou agora por causa da inflação e tudo mais, mas estava na ordem dos $3 mil dólares e alguma coisa por casa, por habitação. As famílias trazem ou o próprio, enfim, o trabalho físico, não, ou seja, apoio nas obras, ou consegue algum tipo de material ou algum tipo de recurso financeiro. E, além desse componente de participação a nível de bairro, o programa tem um foco em desenvolvimento econômico local, ao basicamente priorizar a utilização de pequenos empreiteiros locais, não, para que eles mesmos possam fazer as obras nas suas próprias comunidades, quando isso é possível. E, além disso, enfim, como parte também dentro desse programa, se facilitou a formalização desses pequenos empreiteiros locais para que justamente pudessem fazer parte do programa. E não foi aquele tipo de formalização onde, basicamente, se tenta trazer o máximo ao pequeno empreiteiro que é a formalização, mas que realmente se flexibilizaram as regras para registro e participação desses empreiteiros nas obras. Mas, então, basicamente, esse é o programa PRA e, enfim, respondendo um pouco a pergunta do Luiz Fernando, não, como tu comentou, eu acho que esse tipo de experiência que enfim, seria interessante, eu vejo com potencial de replicação no contexto brasileiro e em outros países, na verdade. Mas o que eu queria comentar de maneira geral em como eu tenho visto esses processos de regularização e formalização fundiária e predial acontecer, é justamente na questão, eu vejo o grande segredo realmente na questão da descentralização, porque primeiro, por um lado, o que se vê claramente, o que se sabe, de acordo com a experiência, de que os municípios, não, as câmaras municipais, no caso da África lusófona, têm um conhecimento muito melhor do que acontece no território, então sabem exatamente onde que são os problemas estruturais e o que tem que se fazer para tentar solucionar esse problema, e eles tendo uma parte maior no processo decisório do que deve ser feito em relação à habitação, obviamente essa questão da melhoria habitacional e enfim, a regularização vai entrar na mesa de discussão. E o segundo ponto é de que, com a descentralização, se necessitam encontrar recursos para que os municípios operem. Não, e esse é outro ponto que eu acho que é um pouco como é que eu posso dizer, consensuado, não, entre diferentes organismos, inclusive de diferentes vertentes políticas, e que o imposto fundiário e o imposto predial são os melhores impostos, entendeu? Então, na necessidade de se adquirir recursos para que os próprios municípios possam funcionar nesse processo de descentralização, a necessidade, enfim, essa prioridade de que se faça uma gestão fundiária, de se formalizem unidades para que elas possam, as câmaras municipais possam depois arrecadar esses recursos, essas receitas, é um processo quase que natural. Fora disso, em processos, em países onde não há um processo de descentralização, todos esses exercícios e atividades de formalização são geralmente atividades isoladas que, ao
meu ver, tem muito pouco impacto, realmente um impacto estrutural em como as coisas funcionam, tanto a nível nacional a nível local no Chile país. Achei super interessante essas ideias, né? Eu desconhecia, né, essas ideias que eu acho que são criativas, simples e totalmente viáveis de serem copiadas por aqui, né? Como essa capacitação de pequenos empreiteiros, né? Esse casamento, digamos assim, de investimento do setor público mediante o investimento do proprietário, assim, são coisas que certamente ajudariam, né? Eu acho que num cenário extremo, como que a gente também vive hoje no Brasil, né? Qualquer ideia como essa, né? Eu acho que é super, super bem-vinda. E eu vou até adiantar aqui uma pergunta do Eric sobre esse assunto, para a gente fechar esse tema, que ele pergunta qual o tempo de execução desses projetos de urbanização de favelas, entre aspas aqui, né? Procurando a terminologia adequada, em Cabo Verde e na África em geral. Bom, não sei se eu posso responder para a África, não sei se o Evandro conhece alguma experiência, talvez em Angola ou Moçambique, mas aqui dependendo do nível de intervenção. Portanto, o programa que o Evandro mencionou tem tem intervenções em várias comunidades, em vários pontos da mesma cidade, e essas intervenções podem variar no tempo. São contratos que podem ir de 6 meses a 1 ano, 2 anos, portanto, em função daquilo que é contratualizado com o pequeno empreiteiro. Como o colega mencionou, são empreiteiros locais, municipais, não são obras muitas vezes de grande porte, portanto, esse prazo é variado em função da dimensão das intervenções. E claramente, muitas vezes é posto ainda o fator político, não é, nessas intervenções no prazo, porque há necessidade das obras serem concluídas, do trabalho ser apresentado politicamente, por isso são intervenções breves e variam em função tanto do grau e do porte, portanto, da obra. Perfeito. Sim, e de maneira geral, eu acho que o programa em Cabo Verde ele segue muito o que é o processo do microcrédito, do microfinance, que basicamente são, enfim, como o próprio nome já diz, são créditos de montos relativamente pequenos, dependendo do contexto, entre $500 e 3 mil ou 5 mil dólares, e que tem um ciclo de vida de pagamento relativamente rápido, de 1 e 2 anos. Então, enfim, existe esse que seria a maneira mais formal, digamos assim, de que muitas famílias utilizam para fazer melhorias nas casas. Geralmente não são programas estruturados pelo governo, são basicamente instituições financeiras, ou seja, bancos ou instituições de microcrédito que funcionam da mesma maneira que um banco formal. Essa é uma opção para, enfim, dependendo uma vez mais do contexto, dependendo da quantidade de famílias que têm acesso à documentação necessária para conseguir esse tipo de crédito. E, informalmente, basicamente, cada país tem o seu modelo que se chama crédito rotativo, enfim, comunitário, que no caso de Cabo Verde, como se chama, Jesus? Acho que é o Toto Caixa, o Guiné-Bissau, desculpa, em Angola é o Kish Crédito, em Moçambique é o STIC, que é basicamente os próprios membros da comunidade que colocam um valor definido pela própria comunidade, que seja semanalmente ou mensalmente, em que a cada mês ou cada semana uma pessoa da comunidade tem acesso a todo esse valor que é depositado pelos diferentes membros, utiliza para o fim que for, que pode ser, enfim, para compra de material de estoque, para o seu pequeno comércio ou para a melhoria da sua habitação, e depois, no fim do período, enfim, determinado, devolve esse dinheiro para a comunidade, que obviamente é, enfim, depois emprestado para outra pessoa. Então, enfim, são os dois mecanismos que de certa maneira, regulam ou promovem esse tipo de melhoria nos assentamentos informais, muito mais do que programas governamentais. A maioria dos programas de governo realmente são focados em questão de construção de novas unidades, como no caso de Angola, Moçambique e outros. Muito obrigado pelo aparado aí geral sobre habitação. A gente está avançando no tempo, eu tenho mais alguns assuntos que eu queria falar com vocês, embora o tema seja sempre muito extenso. Mas eu queria fazer uma pergunta sobre o espaço público, né? Um dos temas que a gente tocou aqui foi a questão da rede viária
viária criada pela ocupação urbana informal ou espontânea, né? Um dos papers que vocês enviaram, né, descreve exatamente isso, né, de que o espaço público é insuficiente, a rede viária é desconectada, e esse é um tema que alguns urbanistas internacionais, que a gente inclusive já teve aqui no podcast, como o Alain Berthaud e o Solly Angel, descrevem em relação à expansão urbana, né, a importância de se, digamos assim, planejar ou reservar uma rede viária antes da urbanização acontecer, né, e que esse seria talvez uma das principais tarefas ou desafios, né, de um ordenamento da expansão urbana. E eu queria perguntar para vocês, né, como que isso tem transcorrido nas cidades onde vocês têm trabalhado, né, vocês falaram aí de um caso atípico, né, onde a própria comunidade fez esse dever de casa, digamos assim, mas imagino que isso realmente seja raro, né? Então, como que as cidades têm lidado com essa reserva de espaço público? Bom, basicamente, existe cada vez mais o reconhecimento e inclusive como parte do trabalho que nós temos feito nos diferentes países, de que não se pode esperar que para um novo bairro ocorrer nós tenhamos as condições ideais, não? Ou seja, que basicamente se estruture um bairro com toda a infraestrutura, com iluminação, com água, saneamento, etc, para que só depois as pessoas comecem a chegar e se assentar. Eu acho que, de maneira geral, eu não diria que enfim, o padrão em todos os países, e certamente não é o padrão nos diferentes níveis, mas existe uma maior aceitação de que o processo de planeamento ele deve ser incremental, não que vai bastante em linha com que, inclusive, as pessoas que tu mencionou preconizam. Agora, isso já é refletido em algumas políticas e algumas estratégicas, mas, na realidade, ainda tem sido difícil de ver isso ser realizado de maneira, numa escala, digamos assim, de país ou mesmo numa escala de cidade. O que realmente tem acontecido na prática é de que as cidades, enfim, com as reservas fundiárias e os recursos que têm disponível, estruturam alguns bairros, que se chamam, enfim, bairros infraestruturados, não sei que em Cabo Verde existem vários casos nesse sentido, mas que nem de longe, eu diria, conseguem dar vazão a toda a demanda realmente das pessoas que vão se assentando na cidade. Então, é basicamente o fato de que, enfim, alguns bairros estão sendo infraestruturados, que, enfim, em algum momento vão possibilitar que algumas pessoas se assentem de maneira formal, entre aspas, enquanto que o resto da cidade continua acontecendo. Não, então, eu acho que, pelo menos na minha experiência, pelo que eu tenho visto nos países que eu tenho trabalhado, tem sido realmente um exercício bastante complexo, não porque existe sempre uma questão política envolvida de que como que um prefeito ou um presidente vai entregar um bairro que não está pronto, não, porque é basicamente um bairro com algumas ruas abertas e uma delimitação de lotes, não, que quem sabe no futuro vai ter um asfalto, vai ter iluminação, vai ter saneamento, mas apesar de tudo isso, enfim, eu como um otimista nato tenho visto um progresso nesse sentido, mas enfim, até agora infelizmente de pouca implementação prática. E no caso de Cabo Verde, até é verdade que a lei estabelece a infraestruturação prévia, não é? Mas isso para planeamentos formais. Mas o que nós assistimos na prática é que nem as entidades públicas conseguem cumprir esta norma, no sentido de fazer o planeamento, fazer toda a infraestruturação prévia e só depois licenciar a construção. Isto não acontece, pese embora seja cobrado uma taxa de infraestruturação na venda do lote, na atribuição do lote de terreno. Portanto, isso olhando um pouco para a cidade formada. Mas nestes espaços planeados reservam-se claramente áreas para espaços públicos, para equipamentos de educação, desportivos, e o traçado aviário é bastante regular. Mas já a cidade informal, espontânea, não há essa regularidade, por exemplo, no traçado viário, e muito menos uma reserva de espaço para equipamento social ou para espaço público. Os programas de requalificação, o que tentam fazer é
melhorar o traçado existente. E há situações, por exemplo, que nem há passeios, não é, para circulação de pedestres, porque a dimensão da via ela é muito, muito pequena e é aproveitada totalmente para a circulação dos veículos. Outra situação que acontece é o facto de, em alguns casos raros, não é, se fazer uma permuta, não é? Por exemplo, de se levar a família e a sua casa para um outro espaço cedido pela entidade pública para se aproveitar o espaço da localização anterior da sua habitação para a criação deste espaço público. Esta situação de permuta acontece sobretudo porque reconhece-se que pela ocupação a pessoa adquiriu algum direito, não de propriedade, mas pelo investimento que já tenha feito no local da construção da sua casa, então ela é ressarcida no sentido de não haver perdas pelo investimento que já tenha feito. Mas muitas vezes essa situação é conflituosa e acaba por custar bastante à administração, e então há uma terceira opção que é localizar o equipamento público ou desenvolver um espaço público em áreas que vão sobrando à margem, portanto, de toda a malha espontânea, portanto, de construção. E esses espaços acabam muitas vezes por ser investimentos que eu diria sem retorno social, não é? Porque acabam por não ser aproveitados, não são apropriados propriamente pela parte da cidade onde está localizado e acaba por ser vandalizada e não cumpre a função realmente para a que foi criado. Mas pronto, são desafios e eu acredito também como Ivandro que a cada caso vai se aprendendo a agir de forma melhorada para se evitar esses constrangimentos. Neste momento, o ONU Habitat aqui, juntamente com o ONU-DC, que é o Programa para Drogas e Crimes das Nações Unidas, com um financiamento da segurança, do Fundo de Segurança Humana das Nações Unidas, está a trabalhar esta questão do espaço público em 3 comunidades. E o que nós temos feito é exatamente aplicar uma metodologia do ONU Habitat, que é designada de block by block, que no fundo é uma metodologia que usa o Minecraft para proporcionar ferramenta de co-construção de um espaço público. Tudo isso por quê? Porque nós estamos a tentar justamente que seja um processo participativo para evitar que esses espaços venham a ser, digamos, rejeitados pelas próprias comunidades, no sentido de que podem participar na construção, na criação e poderão vir a apropriar-se e dar maior utilidade ao espaço público. Mas são estratégias que vão sendo testadas de modo a se encontrar a melhor solução e se poder proporcionar essas infraestruturas básicas a esses aglomerados que surgem de forma espontânea. Então, muito, muito interessante, Geisa e Evandro, obrigado. E eu vou partir para a minha última pergunta aqui no avançar da hora, que é a seguinte, né? Tem um termo utilizado, enfim, muitas vezes em relação ao desenvolvimento urbano de cidades africanas, que é o leapfrog, né? Que é assim, bom, a gente tem aí cidades que estão se desenvolvendo rapidamente hoje, né? E que, digamos assim, pulam, né, algumas etapas que outros lugares do mundo passaram. Por exemplo, um dos exemplos normalmente citados é o da telefonia, né? Alguns lugares nem mesmo passam pela telefonia fixa e vão direto para uma telefonia móvel, né? Já que essa é a tecnologia, digamos assim, de baixo investimento de capital e hoje em dia mais usada, né? E a minha pergunta é em relação à política urbana, de certa forma, né? Porque a gente vê umas cidades brasileiras que cometeram muitos erros no passado em relação à sua forma
forma de fazer cidade, né? A gente viu aí, por exemplo, né, investimentos gigantes em esses grandes viadutos que cortaram as nossas cidades, criaram zonas desvalorizadas, né, no meio das cidades, né, ou políticas de remoções de comunidades, né, informais, que ao invés de endereçar o déficit habitacional, acabou piorando ainda mais a situação, né? E vocês trouxeram aqui vários exemplos, eu diria, positivos de políticas que têm sido propostas pela ONU Habitat, né, na cidade onde vocês trabalham, mas a minha pergunta é essa, bom, vocês veem aí algum leapfrog, né, nesse momento da urbanização africana nesse sentido, ou, né, apesar do trabalho que vocês têm feito, vocês ainda veem, digamos assim, erros sendo repetidos, né, erros que outras cidades fizeram que estão sendo repetidos, né, no processo de urbanização das cidades onde vocês trabalham? As perguntas difíceis eu deixo para o Evandro começar. Não, é uma pergunta realmente excelente. Eu acho que resume muito do exercício, não, que nós, quanto ONU Habitat, no âmbito do nosso trabalho, especialmente a nível estratégico e normativo, temos enfrentado, que é basicamente tentar trabalhar num contexto de que, por exemplo, esse é um exemplo bastante concreto, de que em muitos locais, como já o Anthony comentou, já se estão destruindo viadutos, não, e toda a infraestrutura para carro, toda não, pelo menos grande parte da infraestrutura para carro, já se pensa em converter para que seja, enfim, espaços públicos, calçadas, enfim, transporte público, não, e trazer toda essa ideia, enfim, para o contexto, enfim, do país que tem um crescimento urbano bastante acelerado, ao mesmo tempo de que grande parte da população, enfim, eu não tenho estatísticas, obviamente, mas, enfim, é a percepção que eu tenho muitas vezes trabalhando nesses processos participativos, grande parte da população não quer passar por esse leapfrog. Eles querem ter seus carros, eles querem passar por todo esse processo que muitos países passaram de ter uma política mais rodoviarista, digamos assim, antes de chegar nesse processo, enfim, que outros países estão hoje de focar em mobilidade ativa e em espaços públicos e tudo mais. Porque, basicamente, isso também é uma ideia que é vendida, não só na África, mas basicamente foi vendida durante muitos anos, no mundo inteiro. Não? Então, de certa maneira, existe uma certa injustiça, entre aspas, nesse sentido de que, porque eles, justamente, não podem passar por esse mesmo processo e aproveitar, enfim, as vantagens, enfim, temos que citar também, obviamente, ter um carro e ter estradas e ter rodovias tem suas grandes vantagens também, por mais que sejam muito mais no nível individual da sociedade. Isso ocorre também quando se fala em outras questões, como, por exemplo, a questão do resíduo. Não? Eu trabalho em São Tomé e Príncipe, que é uma ilha, ainda com uma população ainda menor do que em Cabo Verde, onde se fala muito uma política de reduzir a plástico zero, basicamente que quase que não se entra plástico dentro do país. Só que a questão é que com plástico vem muitas coisas, não? Ou seja, quando se pede alguma coisa da Amazon, pede alguma coisa de alguma cadeia internacional de supermercados ou cadeias grandes, de portais grandes, não, de venda por internet, as coisas vêm em plástico. Não? Isso quer dizer que, basicamente, inclusive a possibilidade das pessoas em ter acesso a esses bens de consumo diminui, e basicamente existe uma política que é um leapfrog, não, que vai passar de praticamente não ter plástico para não passar pelo momento em que basicamente todo mundo passou de ter muito plástico para agora começar a diminuir. Não? Então, realmente tentar incorporar, não, todas essas visões e todas essas perspectivas dentro de uma estratégia, dentro de uma política, dentro de um projeto, é um desafio imenso. Não? Então, é tentar entender e priorizar realmente onde e quais são os elementos que são mais importantes, não, considerando o contexto de alterações climáticas, considerando os contextos, enfim, de migrações, de guerra, agora de acesso à comida e tudo mais, enquanto não se realmente chegue num certo tipo de situação em que se limite as pessoas a terem acesso a certas coisas ou várias coisas que elas gostariam de ter, que elas viram e que, obviamente, enfim, de maneira justa, não querem ter acesso como elas viram todos os outros países ter em algum momento no seu desenvolvimento. Não, então, enfim, não existe resposta para isso, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, mas pelo que eu vejo de maneira geral é que sim, existe uma certa vantagem no fato de que muitas estruturas, especialmente, enfim, de natureza rodoviária e tudo mais, não estão construídas e que existe certamente uma abertura e um entendimento de que várias perspectivas relacionadas especialmente à
mobilidade, o uso do solo e tudo mais, são coisas que não só podem ser introduzidas com base em agendas internacionais e enfim, projetos que se desenvolvem em outros países, como é algo que, na verdade, já é o caso, a situação deles, não? E posso fazer uma referência novamente ao Alain Berton, não? Que ele fala num dos livros dele de que muitos arquitetos e planejadores urbanos se vangloriam do fato que eles planejam bairros de uso misto, não? Quando, na verdade, isso vai para os bairros que não foram planejados, na verdade, já são de uso misto. Então, na verdade, não há nada que se vangloriar disso, não? Então, muitas vezes, essa questão de mobilidade ativa, de uso de bicicleta, de caminhabilidade, de uso misto, na verdade, já existe. No país é uma questão de simplesmente promovê-los, estruturá-los de uma maneira que, enfim, realmente possam ter o efeito benéfico, não? E catalisar o desenvolvimento socioeconômico para o potencial que eles realmente têm. Espero que, de alguma maneira, tenha dado alguma resposta nesse sentido. E eu, se calhar, rapidamente só juntava, entretanto, uma outra face, tanto da mesma moeda. Ao mesmo tempo que, em alguns casos, esses processos acontecem quase de forma natural, ou seja, em que se pulam etapas para se chegar a estados mais avançados de acessos a serviços urbanos e à urbanização, há, por outro lado, um outro aspecto que muitas vezes digamos, é uma resistência a pular etapas. Muitas vezes, na elaboração de projetos e na incorporação de situações inovadoras, nós encontramos essa resistência ou esse desafio, em que se parece que a cidade quer seguir, digamos, o curso natural, cometer os mesmos erros que nós sabemos que foi cometido, mas que podemos ultrapassar, mas há essa resistência, há essa tendência para se seguir esse ciclo, esse processo natural e só depois, no final, vir reportar, por exemplo, que podia não fazer desta forma ou que podia pular esta etapa e chegar, digamos, a uma solução mais ajustada e mais adequada, inclusive com a economia de recursos que são raros, sobretudo porque a urbanização e a construção de cidades ainda não é muitas vezes tida como uma prioridade. É o que falávamos no início, de que se não consegue ainda compreender o efeito positivo e o potencial do fenómeno da urbanização. Então, para investimento em cidades, muitas vezes não são reservados recursos e se compreendesse este fenómeno, podia-se, digamos, até certo ponto fazer uma economia de recursos e pular algumas etapas, evitando, entretanto, alguns erros. Isso tentando trazer aqui um outro lado, portanto, desse aspecto do fenómeno que havia mencionado. Não, muito obrigado, Geisa, Evandro. Adorei conversar com vocês. Me sinto mais conectado com o urbanismo mundial depois dessa conversa e passo a palavra para vocês, para suas considerações finais, algum comentário que vocês acham que pode ser importante, né, que possa não ter comentado durante o episódio, e eu vou fazer um esforço para colocar aqui os links para esses artigos que a gente está citando ao longo da nossa conversa no final, para as pessoas acessarem. Muito obrigada eu também pelo convite, obrigada, Ivan, também por esse link, não é, que permitiu o convite. Basicamente o que eu gostaria de ressaltar é o que eu também considero de muita importância nesse processo e nessa arte, não é, de construir cidades, que é justamente essa possibilidade de troca de experiências e de conhecimento de outras realidades. É um fenómeno com ganhos consideráveis que deve ser repetido, promovido insistentemente para que as cidades ganhem com soluções partilhadas, com inovações existentes em outras paragens, porque na verdade o que nós notamos
notamos, no fim dessa conversa toda e de todo esse processo, é que o fenómeno é semelhante, os desafios são semelhantes, podendo ser com nomes diferentes, boteco, favela, barraca, não é? Mas acaba por ser desafios semelhantes, então esse espaço de troca, de permuta é realmente de grande valor para a construção da cidade. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Anthony, pelo convite. Já estávamos falando há um bom tempo a respeito de ter essa oportunidade. Acho que essa conversa, na verdade, veio em um momento excelente, porque, e já aproveitando para realmente ressaltar o que a gente estava comentando a respeito dessa troca, desse intercâmbio de experiências e conhecimento, porque nós viemos justamente de uma semana bastante intensa em Praia, em Cabo Verde, onde nós tivemos uma delegação de São Paulo, notadamente da área de gestão de resíduos, onde que o foco foi justamente o intercâmbio de experiências entre a cidade de São Paulo e a cidade da Praia. Então, estamos falando de uma cidade que tem, considerando a região metropolitana, 18 milhões de pessoas, e a cidade da Praia, que, enfim, tem mais ou menos 120 mil pessoas, que é basicamente parte de um bairro de São Paulo. E, ao mesmo tempo, a conexão foi imediata. Foi incrível realmente como que, apesar da diferença de escala e enfim, de certa maneira, a diferença histórica, de estrutura, de desenvolvimento, os técnicos das duas cidades tiveram uma conexão imediata e, no fim de uma semana, basicamente, de interação, já saíram com resultados muito concretos em como colaborar, em como fazer, em como realmente replicar ideias dos dois lados. Agora, a delegação da Praia vai ter a oportunidade de ir para São Paulo também no final de julho. E então, enfim, uma vez mais, ressaltar essa questão de que a maioria das soluções, problemas existentes já existem. Não são questões que muitas vezes uma outra cidade, ou não só o governo, mas diferentes entidades, seja o ONG, seja o setor privado, já implementam. É uma questão de realmente nós termos a oportunidade de fazer análises do que já acontece no terreno, tentar trazer isso para políticas estratégicas, para que depois possam ser replicadas e enfim, alargadas no contexto de cada país. E se eu posso adicionar com um pouco de viés aqui por ser brasileiro, eu posso dizer tranquilamente que a experiência brasileira e de maneira geral da América Latina tem muito realmente a contribuir e aprender da experiência de desenvolvimento nos países africanos e também asiáticos, que na realidade, querendo ou não, conforme a Geisa falou, pode mudar de nome, mas conceitualmente e no terreno é praticamente a mesma. Então, uma vez mais, eu agradeço bastante pela oportunidade de compartilhar um pouco da experiência e obviamente, quem tiver interesse em enfim, continuar essa conversa de uma maneira ou outra, estamos sempre à disposição. Excelente. Obrigado a vocês dois e espero que a gente consiga manter esse contato e parabéns pelo trabalho. Vocês consigam aí avançar as questões urbanas nas cidades da África. Obrigado. Obrigado. Nesse episódio, conversamos com Geisa Barbosa e Evandro Holtz. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, apoie o nosso projeto e participe do nosso grupo de WhatsApp. Acesse caosplanejado.com/apoie. A nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no próximo episódio. Este episódio é oferecido pela Loft, uma empresa que chegou para facilitar o mercado imobiliário de compra e venda de apartamentos. Tudo muito simples. Quer vender? A Loft anuncia seu apartamento para milhões de pessoas. Quer comprar? Temos assessoria imobiliária e análise jurídica gratuita. Se quiser, você resolve tudo de um jeito digital e, o mais importante, com 100% de segurança. Então, você que está em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou Porto Alegre, pensou em comprar ou vender seu apartamento? Acesse loft.com.br.